Fala galera, tudo bem? Me chamo Edu Bokov e hoje eu estou aqui para ensinar para você uma dica: como renderizar a sua thumbnail. Dentro do meu curso eu ensino técnicas dinâmicas de sketch para thumbnail e você já vai sair com alguns resultados. Porém, esses resultados podem ser muito gráficos ou muito simplificados. E para mandar para o cliente, muitas vezes ele não consegue entender o contexto do rascunho, porque está muito no início, né? Você está pensando só na composição. Então eu vou ensinar uma técnica rápida aqui de matte painting para já fazer uma base legal para o seu cenário, colocar no seu thumbnail e mandar para o seu cliente e arrasar aí no job que você pegou. Bom, o processo de rascunho enxergado desse viés bem primitivo assim de fazer um rascunho inicial numa layer mesmo, sem me preocupar com grandes transições de luz e sombra, me ajuda a pensar exatamente na parte criativa e não tanto na parte do fundamento. Ou seja, primeiro eu jogo as minhas ideias no papel e depois eu vou começar a pensar, a refinar essas ideias. Então, por exemplo, se eu quero desenhar um castelo, então eu jogo ele rapidinho aqui, tá? Note que eu vou lançando rapidamente aqui as pinceladas, sem pensar muito em perspectiva, em relações de tamanho. Então eu vou só jogando, pensando mesmo nas manchas gráficas que isso vai gerar. O que eu faço a partir disso? Eu refino, e aí com pensamento em repetição, pensar em regra de terço, pensar nos pedaços pequenos, médios e grandes também, que é uma regra que eu uso bastante. No entanto, a partir do momento em que eu tenho esse design resolvido, é muito complicado de enviar esse rascunho para o cliente, porque ele não entende muitas vezes esse processo bastante gráfico. É importante ressaltar que esse processo inicial gráfico, ele serve muito para quem está fazendo, mas talvez não passe a ideia para quem está comprando ela. A partir desse momento, eu começo a então utilizar um outro processo, que é quando eu já resolvi o meu thumbnail, né, já resolvi as relações de composição dentro dele, as relações de design. Pode ser que nem seja, por exemplo, uma composição, possa ser, sei lá, um thumbnail de um asset que vai estar dentro de um board ali que eu vou enviar para o cliente, cheio de alternativas, por exemplo, de uma torre específica de um castelo. Então eu vou rascunhar, né? Como eu falei, é um desenho assim bem gráfico, a essência do que eu estou pensando e serve como um rascunho inicial. Depois eu vou refinando com o tempo, pensando melhor nessas relações, de composição, de pequeno, médio, grande. Olha, de repente isso aqui está mais para o lado, dou uma arrastadinha. E aí eu vou fazendo esses designs, tá? A partir do momento em que eu tenho, então, um design de silhueta resolvido, obviamente que eu trago aqui para vocês já realizado muito simples, tá? Para exemplificar que mesmo os mais simples a gente pode, né, ter resultados interessantes. Tendo uma silhueta interessante, o seu thumbnail pode ser renderizado, tem futuro, né, para ser renderizado de uma maneira interessante. Então aqui está o thumbnail, pensei um pouco numa lei básica aqui de pequeno, médio, grande, tem pedaços pequenos, pedaços médios e pedaços grandes. Uma lei de design que eu uso todo dia dentro da minha criação e que está também presente, comentado ali numa aula específica para isso dentro do meu curso. Então eu quero renderizar esse thumbnail e jogar para o meu cliente. Então o que eu faço? Eu utilizo esse meu thumbnail que eu fiz com brush. O brush é bem duro, né, gente? O brush sem opacidade nenhuma. Isso me facilita também na hora de selecionar as coisas, as partes, para fazer o matte painting e melhorar esse thumbnail para enviar para o cliente. Então eu vou começar a colar texturas iniciais aqui para blocar as cores, blocar
mais ou menos, por exemplo, a vegetação que tem em volta. Se, por exemplo, eu quero que seja uma área com neve, de repente eu busco na internet uma imagem de referência que tenha neve, né? Obviamente, sempre levando em consideração os copyrights da imagem, né? Qualquer coisa que a gente pode utilizar. No curso também eu comento sobre como procurar essas imagens corretas para que a gente consiga usar no nosso trabalho. Então eu vou arrastar um céuzinho aqui, tá? É uma blocagem assim bem para estabelecer o aspecto geral no início, tá bom? Tem uma partezinha aqui de cima que ficou da layer de cima, certo? Bom, agora vamos pegar uma parte aqui da rocha e colar aqui nas nossas rochinhas, né? Que eu penso que talvez sejam algumas rochinhas ali num ambiente parecido ao dessa referência. Então, eu vou apagar aqui no formato que melhor lhe convém. Vou duplicar e ir jogando essa texturinha e ir conformando ela do jeito que ela case aí com a minha silhueta, né? Porque ela já está resolvida, a silhueta de todo o processo já está blocada. Então eu me importo agora em trabalhar apenas com as texturas, ou seja, estou trabalhando por partes. Então estou dissecando o processo criativo entre silhueta, composição e depois textura. Lembrando que esse não é para ser um trabalho finalizado, é um trabalho que eu envio para o cliente e ele aprova. Então a partir desse momento eu começo a realizar a ilustração final com algum processo específico, né, que eu queira, seja pintura, seja qualquer outra coisa. Então eu vou colar novamente. Então eu vou construindo essas sombras, utilizando inclusive as relações que eu tenho na própria foto. Então as relações de exposição são realistas porque são a partir de uma textura fotográfica que existe, né, do mundo real. Então isso me ajuda muito também, tá? Então, por exemplo, eu vou vou criando essa peça, vou botando esse azul da própria textura da foto no thumbnail. Aí, a partir desse momento, eu começo a pintar em cima, fazer o paint over, tá bom? Mais ou menos aí uns 10 minutinhos a mais de pintura, eu consigo, a partir dessa base, fazer exatamente, moldar para os conceitos que eu tenho no meu briefing, na minha ideia original do thumbnail. E envio isso para o cliente, tá bom? Muitas vezes o cliente até responde que tá muito bom, que falta só algumas coisinhas para finalizar. Aí eu falo, não, só um pouquinho, eu gastei 20 minutos nisso, né? Ainda vou finalizar, vou fazer todo o processo. O cliente, às vezes, vendo de longe, consegue até já imaginar a ilustração pronta, tá bom? Então, galera, se essa dica foi valiosa para você, deixa um like aqui embaixo no vídeo. E bom, vejo vocês lá.